Bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou biomédica de formação, com mestrado em ciências da saúde, mais voltado para imunologia, né? Essas células de defesa do corpo, e é uma coisa que eu gosto muito, porque quando eu comecei a estudar, eu percebi que Deus é perfeito, sabe? Não tem como a coisa ter sido criada por um acaso, porque é muito perfeito. São muitos detalhes que se uma coisinha estiver fora do lugar, a gente não existe. E aí, eu sempre costumo relacionar a religião, né, não específica, né, vamos dizer, o conhecimento religioso com a ciência e as coisas que eu estudo. E aí eu falo para vocês que Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Ele é um Deus detalhista. E a gente tem que perceber os detalhes em tudo que Deus fez e faz nas nossas vidas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre bruxaria. É isso mesmo, tá chegando o Halloween e a gente vai falar sobre bruxaria. Por quê? Antigamente, as mulheres que faziam chás, que colhiam as plantas, que as pessoas ficavam curadas porque beberam um chá, uma poção mágica, essas mulheres eram consideradas bruxas e muitas foram queimadas na fogueira, né, de uma igreja por saberem usar as folhas mágicas. E uma coisa, Deus, ele deixou a natureza pra gente. Se você for ver bem hoje, a maioria dos fármacos, dos remédios que a gente toma, tem origem de uma planta, né? Vieram de uma planta e depois pegaram as propriedades dessa planta e falaram, vamos pegar tal elemento e desenvolver. E aí produziram a medicação. Então, o que antes era considerado bruxaria, era considerado uma coisa mágica, um milagre, tem uma hora que tem uma explicação científica. E aí é uma coisa que eu sempre me pergunto: será que quando todos os milagres forem explicados, porque vão, as pessoas vão deixar de acreditar em Deus? E o ponto X da questão é que eu acho que vão sim. Mas, porém, entretanto, Deus, ele criou tudo. O que eu costumo dizer? Deus, ele fez o mundo e o universo com regras, né? Ele é um arquiteto, ele fez para que as coisas funcionassem. E ele mesmo segue as leis e regras que ele mesmo criou, porque ele é um Deus justo e ele é um Deus soberano. Qual é a forma que Deus vai intervir no mundo físico? De uma maneira física. Por quê? Porque ele criou essa regra. Por que que ele mesmo vai quebrar uma regra que ele criou? Não tem sentido. Porque ele é o criador, ele pode fazer o que ele quiser. Realmente, ele pode. Mas, na minha visão, construída e desconstruída várias vezes, Deus, ele age no plano físico de uma maneira física. Por isso que Deus deu sabedoria para o homem, e o homem se forma em medicina, se forma em direito, se forma em engenharia, se forma em medicina veterinária para ajudar os animais. Deus deu essa capacidade para a gente. E muitas vezes ele intervém na gente mesmo para que a gente encontre uma solução. E isso não deixa de ser um milagre. Ele deixou muitas plantas aí, e muitas que a gente nem imagina que tem propriedades curativas do corpo humano, porque ainda não foram estudadas. Ele deixou para que fosse remédio para a gente. Então não é bruxaria, não é um milagre. Quer dizer, é um milagre, porque foi Deus que fez e ele deixou. Mas não esse milagre sobrenatural que não tem explicação, que a galera gosta de acreditar. Ai, nossa, mas você é muito cética. Gente, eu sou. Eu sou uma pessoa da ciência, não tem como eu não ser cética. Para mim, tudo precisa de uma explicação. E na maioria das vezes eu encontro. Mas isso não me faz menos crente em Deus, crente no poder que ele tem. Eu já tive experiências que eu consideraria sobrenaturais, e aí a gente vai entrar nesse outro tema, sobrenatural também, porque para mim tem uma explicação. E eu tenho essa experiência com Deus e ok, entendeu? Eu tive essa experiência. Tem gente que vê coisas, tem gente que vê milagre em tudo. Eu tenho uma amiga que é de uma igreja que eles gostam muito de milagre. Eles têm a hora do testemunho lá, todo culto, toda celebração para falar um milagre que Deus fez. E aí eu vou contar. Ela ficava me mandando várias mensagens de vários milagres que tinham acontecido. E foi bem na época da pandemia, estava tudo fechado, e como eu trabalho em hospital, eu tinha que ir trabalhar. Eu ia ouvindo, voltava ouvindo, né, as coisas que ela me mandava. E ela tinha acabado de ter filhinhos, né, tinha acabado de ter bebê, então ela não estava trabalhando. E aí, numa dessas vezes, ela
mandou um testemunho lá que eu falei, gente, eu não tenho fé. E eu sou uma pessoa totalmente sem fé. Por quê? Eu não tenho fé nem para ser a pessoa que vai receber o milagre do testemunho lá, e eu não tenho fé nem para ser a pessoa que vai fazer o milagre na vida da outra, porque eu não gosto dessa coisa de tipo, ai, Deus mandou revelar que você vai atravessar a rua e vai encontrar uma pessoa sentada, e essa pessoa aí você vai ter que dar uma oferta generosa na vida dela. Se alguém chegar para mim e falar isso, eu vou falar, tá, por que Deus não me falou isso para mim? Por que Deus mandou recado? Não gosto de recado. E aí eu fiquei nessa, eu falei, meu, não tenho fé. Eu não tenho fé nem para ser a pessoa que vai abençoar, porque eu não vou receber o recado. E eu não tenho fé nem para ser a pessoa que vai receber, porque não tenho fé. E voltei para casa pensando nisso. No outro dia eu estaria de folga. E aí uma amiga minha estava vendendo doces e para ajudar ela, eu pensei, eu vou comprar uns doces dela, né, pandemia, tudo fechado. Só que eu vou a pé. Encomendei os doces dela e falei, vou a pé, porque eu só ando de carro para cima e para baixo, eu preciso, mano, fazer uma caminhada, né, tá tudo fechado e tal. E nesse dia, minha mãe tinha passado um pouco mal. Minha mãe tem crises de asma. E era noite. Peraí, deixa eu fazer um parênteses. Na noite anterior, eu tinha sonhado um sonho muito doido, de que a gente estava na casa da minha mãe, do lado de fora, assim, na área de fora. E era de noite. E aí eu comecei a ver um monte de coisa no céu, como se fossem umas naves, sabe? E aí ela me chamou pra vir e falou, nossa, Dani, olha. Aí nisso a gente deitou no chão, nós duas. E os astronautas começaram a sair da nave e vinham na nossa direção e ela começou a ficar com medo. E aí eu falei, mãe, não precisa ficar com medo, eles são bons. E aí eles começaram a soprar um negócio na cara dela, assim. Beleza. Esse foi o sonho maluco que eu tive. No outro dia eu fui lá buscar os doces na casa da minha amiga. E, meu, por sorte eu não fui de carro. Porque se eu tivesse ido de carro, eu não estaria com o celular na mão. Tava eu com o celular na mão, quando eu cheguei na esquina de casa, o celular começou a tocar. Tava eu e o Fê, meu marido. Aí eu atendi minha mãe, falei, meu, acabei de sair, ela tá ligando, né? Aí eu atendi e ela só falou, volta, volta, volta. Aí na hora eu falei, meu, minha mãe tá passando mal, vamos voltar. Nisso a gente desceu correndo. Quando eu cheguei, ela tava do lado de fora da casa, onde eu tive o sonho. E ela, tipo, não conseguia respirar e tava batendo no peito assim. Aí eu falei, você quer que liga pro SAMU, pra emergência? E ela fez que sim. Aí eu falei pro Fê, liga pra emergência. Enquanto o Fê tava ligado, eu vi que ela não tava respirando, batendo no peito, que acho que tava tendo uma parada. E o lábio dela começou a ficar roxo. Ai, gente, eu sou uma pessoa muito calma e tranquila em situações desesperadoras. Aí eu deitei ela no chão, enquanto o Fê ficava falando com a moça. E aí eu comecei a fazer a massagem cardíaca nela, porque ela não estava respirando. E aí a moça no telefone já estava enviando a ambulância e começou a fazer a contagem comigo para eu fazer no ritmo certo, né, a massagem. E eu fazendo a massagem lá e nada dela voltando, nada dela voltar. E aí já começou a passar 1 milhão de coisas na minha cabeça, gente, sério, tipo, meu, 1 milhão de coisas. Eu comecei a pensar que, tipo, aqui eu moro com ela na casa de cima, porque a minha avó é acamada. Então eu ajudo ela a cuidar da minha avó. Aí eu já pensei, minha mãe vai morrer, o que eu vou fazer com essa casa? O que eu vou fazer com a minha avó? O que eu vou fazer? Né? Tipo, foi isso que eu pensei, tipo, meu, ela vai morrer, eu já tenho um monte de coisa para resolver antes dela ter sido enterrada ali, fazendo a massagem, pensando tudo isso. Aí, gente, eu fiz uma oração que foi muito rápida. Eu parei e falei assim, Deus, eu sei que eu ando meio sem fé, mas agora eu realmente preciso. Foi só isso que eu falei. Gente, na hora, sério assim, na hora, eu senti que Deus veio. Deus, o anjo, Jesus, não sei, mas veio uma coisa sobrenatural e parou aqui do meu lado direito. E sabe aquela passagem que fala assim, a paz que excede todo entendimento? Foi realmente a paz. Gente, foi uma paz que me invadiu assim, que eu pensei, vai dar tudo certo. Se ela morrer, vai ficar tudo bem. Se ela viver, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Olha, gente, eu juro pra vocês assim que eu me senti tipo imbatível, sabe? Se eu sentisse aquilo todos os dias da minha vida, eu seria uma pessoa imbatível. Seria nada, nada ia me abalar, nada, 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 nada. E eu senti aquilo. Eu já tinha sentido a presença de Deus muitas vezes, em reuniões, em orações, em vigílias,
em leituras, em conversas, mas daquele jeito, gente, tava realmente do meu lado, sabe? Tava do meu lado. E eu sentia aquela paz que excede todo entendimento. E eu sabia que ia ficar tudo bem. Sabia que ia ficar tudo bem. E aí eu sentia quando eu tava fazendo a massagem cardíaca que o pulmão dela tava tipo colado. E hoje em dia não se faz mais a prática de soprar na boca da pessoa, mas eu senti e soprei na boca dela. Soprei. E aí eu sentia, tipo, o pulmão descolando, gente, sério, assim. Tem nem explicação. Eu fazia a massagem, soprava e sentia o pulmão descolando. E aí eu falei pra ela, mãe, vai ficar tudo bem. Eu tava me sentindo bem. E o Fê fala que quando eu falei isso, ele sentiu que tinha uma coisa diferente. Ele falou, nossa, você mudou. Alguma coisa aconteceu que quando você falou, você mudou, você estava em paz. E eu falava, mãe, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Aí eu comecei a soprar na testa dela e eu falei, o Espírito Santo tá aqui, ele tá soprando em você, vai ficar tudo bem. Nisso ela foi voltando. No que ela foi voltando, a moça do telefone falou para virar ela de lado, eu virei ela de lado. E ela, tipo, voltou assim, e aí a ambulância chegou. Pela ligação, isso durou uns 20 minutos. Teve uma hora que o Fê pediu para trocar na hora da massagem, e eu até pensei, não, se eu trocar agora e ela morrer, eu vou culpar ele o resto da minha vida. Então, se for para ela morrer, que seja na minha mão. Gente, sério, passou tanta coisa na minha cabeça, pareceu que foram horas, mas foram 20 minutos. A ambulância chegou, colocou ela lá no carro, né? Fez os sinais vitais, estava tudo bem. Quando chegaram no hospital, não tinha sinal de nada, como se nada tivesse acontecido. Sério, real. E eu entendi que aquela experiência foi para mim. Era para eu ter vivido aquilo. Por todas as coisas que eu estava pensando sobre fé, sobre tudo. Aquilo foi para mim. E a gente vê como Deus usa pessoas e situações para que a gente aprenda uma lição. E depois de tudo, eu ainda lembrei do sonho. E uma amiga minha falou, porque eu tinha comentado com ela do sonho, ela falou, Dani, mas foi quase igual ao seu sonho. E além da lição de Deus ali do meu lado, da paz que excede todo entendimento, que eu nunca ia entender se eu não tivesse vivido aquilo, eu ainda aprendi que Deus falava comigo através dos sonhos, não de uma maneira clara exatamente o que ia acontecer, mas de uma maneira simbólica, e eu tinha que perceber. E aí eu comecei a reparar nos detalhes, que era que quando Deus falava comigo e tinha um recado, eu sempre via um sinal no céu, no meu sonho. E isso foi em 2020, gente, de lá para 2021. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. E uma coisa que eu nunca perdi foi a confiança e a fé de que Deus, ele existe, de que ele tá comigo e de que ele fala comigo e que eu só preciso estar atenta aos detalhes. E eu não preciso que ele se manifeste de uma forma sobrenatural para eu saber que ele é Deus. Bom, esse vídeo vai acabar assim agora, porque de verdade eu nem lembro o que eu estava falando no começo. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acredito sobre essa manifestação de Deus aí do meu lado, o que aconteceu, né? O que eu acho que aconteceu. E é isso. Te encontro no próximo vídeo.